Olá, eu sou o Macorati e nessa videoaula vou continuar a falar sobre o Visual Basic.NET. Na primeira videoaula eu apresentei a linguagem Visual Basic.NET e dei alguns conceitos básicos e iniciei a criação de um projeto Windows Forms. Aqui abrindo o Visual Basic 2008 Express Edition, que é a ferramenta que eu estou usando nessa videoaula, nós temos aqui o nosso projeto Calculadora Natural, onde eu iniciei, mostrando como podemos usar controles, os controles de formulário. Vimos também a utilização de eventos e a criação de uma rotina. Apenas para reforçar, eu gostaria de falar aqui da IDE do Visual Basic. Então, aqui eu tenho a toolbox à minha esquerda, com os controles agrupados em abas por assuntos, por características. Aqui eu tenho a janela Solution Explorer, onde ficam os arquivos do meu projeto. Aqui é a janela de propriedades e aqui a área do meu descritor, onde eu vou trabalhar com os componentes do Visual Basic. Então, eu criei aqui esse formulário usando os componentes mais simples, aqui da guia Common Controls, que é um label, text box, button, e aqui eu usei um group box. Bom, então, na primeira videoaula, eu mostrei como realizar uma operação de soma e falei sobre o conceito de variáveis. Aqui na minha página, no portal macorati.net, deixa eu ver aqui, eu tenho um artigo que é dando os primeiros passos no VBNet. E aqui eu falo sobre variável, eu gostaria de reforçar esse assunto e dar um conceito mais correto sobre variável. Um conceito mais, assim, vamos dizer, mais ajustado. Então, eu falei de variável na primeira videoaula, então, apenas para reforçar, a variável ela é um lugar que nós usamos para armazenar uma informação que pode sofrer alteração durante a execução do programa. Por isso que ela chama variável. Então, aqui, o meu valor 1, ele pode variar o valor. Por quê? Porque, olha, vamos executar o programa. Eu estou digitando 20, 30, a hora que eu clicar igual, eu vou ter um resultado de 50. Aqui, o valor que foi armazenado na variável foi 20, tá? Aqui foi 30, mas eu posso mudar. Eu posso colocar 60, posso colocar 50 e o resultado também vai ser alterado. Então, a variável é justamente isso. Ela tem esse conceito, Ela é um local, como eu mostrei ali na memória, uma caixinha, eu fiz uma analogia, apenas para recordar aqui, vamos voltar aqui às nossas caixinhas. Então, a variável ela é um local onde eu armazeno uma informação, e dependendo do tipo de informação, da informação eu vou ter um tipo, ela vai ter um valor, e essa informação ela pode sofrer alteração durante a execução do programa. No meu caso aqui, tanto a variável o valor 1 como o valor 2 e o resultado vão se alterar conforme o que for digitado ali, certo? E eu também mostrei como criar uma rotina, Eu, vendo a videoaula, eu falei aqui, que era uma função, mas na verdade isso é uma rotina. Nós vamos ver a diferença entre uma rotina e uma função. Basicamente, uma rotina ela é um trecho de código que não retorna um valor, tá? Uma função ela já retorna um valor. Então aqui eu estou apenas recebendo dois valores, calculando o resultado e estou atribuindo o resultado à caixa de texto txt resultado. Então eu não estou retornando nada, tá vendo? Eu não estou retornando nada aqui. Aqui eu chamo a função
ela é executada e o resultado já é atribuído à caixa de texto. Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre a rotina soma e sobre esse by-val aqui. Por que que é by-val? Eu falei que por padrão as rotinas, quando elas recebem parâmetros, elas utilizam, né, a palavra reservada by-val. Né? Por quê? O que significa by-val? Significa que o valor do parâmetro ele está sendo passado por valor e não por referência. E o que isso significa? Significa que o programa não pode alterar o valor que ele está recebendo. Tá? Então o que ele faz? Vamos voltar aqui. Ó. Porque ele está passando aqui. Ó. Note que aqui eu chamei a variável de valor 1. Aqui, essa variável eu chamei de V1, né? Porque eu estou usando ela aqui como V1. Eu poderia chamar de valor 1 aqui também, certo? Então, quando eu passo o valor 1 e o valor 2, ó, note que aqui a rotina está passando dois valores. Ó. O valor 1, a vírgula, ó, valor V1 as integer e V2 as integer, que é o valor que ela espera. Né? Ela espera receber isso aqui. Isso aqui eu chamo a assinatura da rotina. Né? Então, essa rotina está recebendo dois valores. O valor 1, que eu chamei de V1, que é um inteiro, e o valor 2, que é o V2, né, é um inteiro. Então, quando eu chamo essa função, o que ele vai fazer? Ele vem aqui, faz uma cópia do valor que foi atribuído à variável e passa a cópia, ou seja, ele não pode ser alterado. Tá? A outra palavra que poderia ser usada aqui, ó, é by-ref, né? Nesse caso, ou by-val ou by-ref seria o caso quando eu quiser alterar esse valor, tá? Mas geralmente, como eu falei, o valor default é by-val. Bom, eu falei também de eventos, né? Aqui nós estamos usando o evento do controle button, tá? O formulário, ele é um controle também, né? Ele é um form, né? Ele é um Windows Forms, né? E ele também tem evento, tem diversos eventos. Se eu selecionar aqui o controle e clicar aqui no evento, ó, note que ele tem diversos eventos. Quando eu executo essa aplicação, quando eu inicio a execução dela, dando Start Debugging aqui, entrando no modo de depuração, né? O modo de depuração ele é sempre usado até que você tenha certeza que a sua aplicação não contém erro nenhum, tá? Então, quando eu executo aqui, o que ela vai fazer? Ela vai carregar esse formulário. Então, o primeiro evento do formulário aqui vai ser, quer dizer, um dos primeiros eventos vai ser o evento load. Então, ó, se eu selecionar aqui e for no evento load, né, e clicar aqui sobre ele, tá, eu posso usar esse evento. Note que eu coloquei aqui no formulário uma label, né? Vamos aqui retornar para propriedades. Eu vou mudar essa label aqui e vou colocar label aviso, tá? Vou colocar um aviso aqui, né? Então, eu vou aqui acessar o evento load. Eu posso acessar clicando duas vezes no formulário. Como esse evento é o evento padrão, ele vai abrir, né? Dentre os diversos eventos que o formulário tem, ele vai abrir o evento load. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou definir uma constante. Lembre-se que para definir alocar espaço, eu tenho dim de dimension. Dim const. E eu vou definir uma constante do tipo copyright e vou chamar aqui, ó, calculadora natural. Opa. Que natural. Uma brincadeira aqui, ó. Powered by Macorati. Então, ó, deixa eu mostrar uma coisa para você aqui, ó. O que eu fiz aqui? Vamos esconder aqui, ó. Eu posso
tem um auto hide aqui para visualizar melhor aqui o código, né? Então, ó, eu estou usando um novo evento. Um evento de qual controle? Do formulário, ó, form1 load. Eu não alterei o nome do formulário, né? Por isso que ele está com o nome padrão, tá? Então, olha, eu dim const no Visual Basic significa que eu estou definindo uma constante. O nome da constante é copyright. O que é uma constante? Vamos ver aqui no nosso... né? No meu artigo aqui, ó. Constantes são valores que não sofrem alterações durante a execução do programa. Certo? Então, no meu caso aqui, isso não é uma variável. Ela não vai mudar. Ela não pode ser alterada. Por isso que ele é uma constante. Então, eu estou falando que ela é do tipo string. Tá? E falei que ela é igual, estou atribuindo, né, calculadora natural. Por que ele está chiando? Né? Por quê? Porque, olha, quando eu trabalho com string, eu tenho que colocar string sempre entre aspas. Né? Senão ele não entende, ele não sabe o que significa isso. Então, agora sim. Tudo que eu coloquei entre aspas aqui para ele vai ser o nome aqui, né? Da string is not valid on local family load. Bom, vamos colocar assim, então. Const, né? Declarar aqui. O dim ele não pode ser usado localmente aqui, tá? Então, ó, eu defini uma constante. Ele está falando que eu não estou usando, então o que eu vou fazer com essa constante? Eu vou atribuir aqui aquele meu controle, label, aviso, ponto text, igual a copyright. Você percebeu que no Visual Basic ele não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. O Visual C# já faz. Então, ó, valor 1 ou valor 2, se eu digitar valor 1 aqui em maiúscula ou valor 1 em minúscula, para ele vai ser a mesma variável, tá? Isso não acontece nem na linguagem Java, nem na linguagem C#. Serão variáveis distintas. Se eu fizer assim também, ó, valor 2, para ele é a mesma coisa, tá? Do que eu tivesse digitado o valor 2 todo minúsculo, tá vendo? Então ele não faz essa distinção. Então isso aqui para ele é a mesma coisa. Então, né, numa linguagem case sensitive, que nem o Java ou o C#, né, nós teríamos que tomar mais cuidado com os nomes aqui das variáveis e das constantes. Então eu declarei uma constante. Geralmente as constantes são usadas assim para valores que eu não quero mudar mesmo, que nem, por exemplo, vamos chamar aqui π, que é uma constante matemática, as double, que é igual a 3,1416, certo? Opa, ponto, né? Então, olha, aqui eu defini uma outra constante. Eu não vou usar essa constante aqui no meu programa, né? Apenas mostrei para vocês uma outra utilização. Então, uma variável é um local onde eu armazeno um valor que pode mudar durante a execução do programa. Uma constante não, tá? Então, uma variável eu uso dimension, o valor dela, né? O nome dela, o tipo dela e o seu valor. Eu posso atribuir ou não inicialmente. E aqui uma constante, eu defino const, para dizer que é uma constante, o nome da constante e o tipo. Aqui eu estou falando que ela é do tipo string, ou seja, é um texto. Certo? Com relação às variáveis, vamos aqui, eu vou apenas mostrar aqui que as variáveis, olha, eu posso ter variáveis simples, né? Guardo números e strings. Então eu tenho aqui, ó, inteiros, decimais, strings e caracteres e outros. Ó, inteiros. Os inteiros são os valores numéricos que não possuem casas decimais. Então a minha calculadora aqui eu estou usando inteiro, não trabalha com decimal. E elas são muito usadas. Como dependendo do tipo da variável, você vai gastar mais ou menos memória,
né? Porque se ela... É como se você fosse usar mais ou menos espaço da caixinha para guardar ela ali, tá? Fazendo aquela nossa analogia aqui com as caixinhas. Se uma variável é do tipo inteiro, né, ela pode ser... eu posso ter um byte, né? O tamanho dela é 1 byte só. Então ele vai de 0 a 255. Short, ela usa 2 bytes. Então ela vai de menos 32.000 até 32.767. Integer usa 4 bytes. Que ele vai de menos 2 bilhões, 147 milhões, 483 mil até, né, o valor que você está vendo aqui. E long, ele usa 8 bytes. Ou seja, quanto maior o valor que eu quero armazenar, vai ser o tipo de dado que eu vou usar e ele vai gastar mais ou menos memória com isso, certo? Então, ó, se eu quiser trabalhar com casas decimais, né, eu posso usar single, né, que usa 4 bytes, que ele vai até um valor. Se eu quiser uma maior precisão, eu tenho que usar um double, mas ele vai usar 8 bytes, né? Só que a precisão dele é maior. E strings, né, eu tenho o char, que ele só usa 2 bytes, que ele é usado para tratar com um caractere. Por exemplo, uma letra, um A, B, C, e uma string que é uma cadeia de caracteres, né? Vai até 2 bilhões de caracteres. E existem outros tipos de variáveis que nós não vimos ainda, que é boolean, que é para armazenar se é true ou false, né? Date, para armazenar datas. Eu falei da declaração de variáveis, né? Que é din, né? O nome da variável e o tipo dela, certo? Bom, voltando aqui ao nosso projeto, né? Eu vou até apagar essa constante que não vai ser usada aqui. Então, quando eu executar, ele vai atribuir aqui, ó, calculadora natural, powered by Macorite. Então, isso aqui não pode ser alterado, né? Bom, agora eu vou introduzir um outro conceito que é muito importante. Vamos aqui retornar aqui a nossa janela, fixar nossas janelas, né? Então, olha, aqui eu tenho uma rotina que eu criei aqui no meu formulário, olha. Tá vendo aqui, ó? Public class form 1, and class, tudo que tiver aqui dentro está dentro do meu formulário, certo? Tá. Agora, é recomendável você trabalhar de uma maneira que, além de otimizar o código, permita uma melhor facilidade de ler e de manter o código. Você imagine, porque aqui está muito fácil porque só tem uma rotina. Agora você imagine se eu for aumentando, vamos supor que a minha calculadora passe a fazer subtração, multiplicação, então o formulário vai ficar cheio de código, tá? E tudo isso na apresentação. Então, eu posso trabalhar, né, e eu vou trabalhar nessa videoaula, com um módulo. O módulo, ele é, né, eu vou chamar aqui de, no meu caso, de cálculos, porque esse módulo vai fazer cálculos. Vai conter rotinas para fazer cálculos. Eu vou dar um add aqui, ó. Ele vai criar um arquivo no meu projeto que é um módulo. E nesse módulo eu posso definir as funções. Eu vou pegar essa função aqui, ó. Note que como eu removi ela do formulário, ela passou a não ser mais visível. Então eu vou passar ela aqui para o meu módulo. Então veja bem, então aqui o módulo ele não tem a visibilidade do formulário, ele não consegue enxergar o TXT resultado. Então ele vai ter que retornar um valor, né? Então deixa eu retirar isso daqui, certo? E vamos voltar para o formulário. E aqui, ó, a soma, ele também está falando uma coisa interessante, ó. Ele está falando assim, ó, o nome soma não está declarado, ou seja, ele não está entendendo o que é soma. Ora, mas soma não está aqui no meu módulo? Tá, mas é o seguinte, existe uma característica na linguagem VBNet que nós chamamos, que são os modificadores de acesso. Aqui, na minha rotina soma, eu tenho a palavra private. Private significa que essa rotina ela é privada. A visibilidade dela está somente dentro desse módulo aqui, ó. E ela só pode ser acessada aqui dentro. Então,
do formulário ela não é visível. Como que eu faço para alterar isso aí? Alterando aqui o escopo, a visibilidade da função. Então eu vou chamar de public. Então a minha rotina passou a ser pública. Ela passou a ser visível do projeto. Vamos ver aqui se o código está funcionando. Olha lá, ó. Tá ok. Eu já estou chamando e ele já não está reclamando. Certo? Tá. Só que aqui tem um detalhe. Ó. Perceberam que aqui a minha rotina soma, ela passou apenas a declarar uma variável do tipo resultado que é inteira, receber os dois valores, somar e pronto. Tá? Aqui eu tenho uma rotina, ela não está retornando valor. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar. Eu vou criar uma function. Só que olha, quando eu mudei para function, ele reclamou aqui, ó. O que ele está falando? Ó? A function soma não retorna nenhum valor. Ela precisa retornar um valor. Então, como que eu sei qual valor que ela tem que retornar? Quando eu declaro a função, eu falo assim, ó. Eu falo, ela tem que retornar um inteiro. E eu venho aqui e dou um retorno para ela retornar. Então, ó, eu alterei a minha rotina soma que não retornava nenhum valor, criei uma função soma, falei que o retorno dela vai ser um inteiro e dei um return aqui para ela retornar o resultado, certo? Que vai ser V1 mais V2. Poderia fazer assim também, ó. Ele vai calcular e vai retornar. Mas vai retornar para onde? Olha, ele vai retornar aqui, ó. Bom, se ele vai retornar, então eu já posso exibi-lo. E é isso que a gente vai fazer. Certo? Olha aqui. Vamos entender aqui. Eu poderia declarar uma variável resultado do tipo inteiro, né? E receber um resultado e depois atribuir o resultado, né? Mas vamos deixar assim. Eu estou chamando uma função passando dois valores, né? Inteiros. Aqui o que vai ocorrer no meu módulo, que eu chamei de cálculo? O módulo, ele passou, eu criei uma função, alterei o escopo dela para public, falei o tipo de retorno da função e estou retornando um valor, certo? Então uma função ela é caracterizada por retornar um valor, ok? Bom, vamos então ver se está funcionando, né? Vamos executar. Vou colocar aqui 200, 300, 500. Ok, então vamos ver aqui no acionar o debug. Então eu vou colocar aqui, ó. Perceberam que o fato de eu ter mudado aqui a valor 1 para tudo maiúsculo não afetou nada? Ou seja, o VB não faz distinção entre maiúsculos e minúsculos, né? Então, isso muita gente reclama e fala que é uma característica não muito desejável, mas isso depende do ponto de vista. Então, vamos executar novamente e vamos ver aqui no modo debug, né? Que eu sempre estou executando ó, como start e debug, né? Eu poderia... eu mostrei aqui que quando eu debugo, eu posso caminhar, porque como eu estou debugando, eu posso colocar um breakpoint, tá? Quando eu gerar a versão final, o debug não vai funcionar mais. Mas enquanto eu estiver dando aqui o start do debugging, eu posso colocar um breakpoint, ele vai parar aqui. Para mim continuar, eu posso ir clicando aqui em Step Over ou pressionando a tecla F11. Então vamos executar. Tá, ele fica aguardando a informação do usuário. Vou colocar aqui um valor 100. 900. Ficou aguardando, ele está aguardando ocorrer o evento clique, tá? Então eu vou clicar aqui. Então, a hora que eu cliquei aqui, ele entrou aqui no debug e eu vou pressionar F11 para acompanhar aqui
para ver o que está acontecendo. Ó. Inicialmente, o valor 1, valor 2, 0. Recebeu o valor, converteu para inteiro, né? Olha lá. Valor 1 inteiro. Valor 2, 100, ele vai converter, por enquanto não converteu ainda. O que ele vai fazer? Vai chamar a função soma, valor 1, passando o valor 2, né? Por valores, né? Está passando o valor mesmo, aqui não a referência. Olha lá, foi lá no meu módulo, V1, 100, V2, 900. Deixa eu esconder esse aqui, né? Fechar essa janela de data source que eu não vou usar. E, olha lá, vai somar, atribuir o resultado e vai retornar o resultado. Ó. O resultado é 1000. Olha lá, ele terminou a função e retorna para lá. Tá vendo? E o resultado é 1000. Ok? Então, introduzimos aqui dois conceitos importantes, que é a utilização de módulos, né? Fui na minha opção Project, dei Add Module, né? Fui aqui nas minhas categorias, selecionei o nome do módulo aqui, eu coloquei um nome, dei um Add, ele incluiu o módulo no meu projeto. Chamei ele de Cálculos VB e por enquanto eu tenho uma função chamada soma, que recebe dois valores, retorna um inteiro, que é o resultado da soma desses dois valores. Então, deixa eu mostrar aqui que eu estou realizando a operação de soma. Mas no VBNet existem, você pode fazer, é claro, diversas operações. Os operadores, os principais operadores da linguagem VBNet, tá? Eu tenho aqui no meu artigo, são o sinal de igual, que ele atribui um valor a uma variável ou constante, tá? É o que eu estou fazendo aqui, ó. Tá vendo o sinal de igual? Eu estou atribuindo o valor convertido da caixa de texto à minha variável valor. Aqui é a mesma coisa e aqui eu estou atribuindo o resultado o que a função soma retorna à minha caixa de texto. Certo? Outra coisa, vamos lá. O operador mais soma dois valores, menos subtrai um valor do outro. O asterisco multiplica dois valores. A barra normal divide um valor por outro. A barra invertida divide um valor por outro e retorna somente a parte inteira do resultado. Mod divide um valor por outro e retorna o resto da operação. O E combina, ou seja, faz a concatenação de strings. E aqui eu tenho outros, né? Por exemplo, SQRT calcula a raiz quadrada. Tá? Ele está num outro lugar que nós vamos falar depois. E aquela conversão que eu estou fazendo, CINT, olha, CINT converte para um inteiro. Né? Então, aqui sai aquela faixa de valores que o integer possui. Tá? Então, além do CINT, eu tenho, né, várias outras funções de conversão no VBNet. Por exemplo, se eu quiser converter para um CSTR, eu vou converter para uma string, tá? Então aqui, por exemplo, se eu posso converter um número para uma string, eu posso converter a CLNG, converter para um longo, CDEC para um decimal, CDUBO para um dubo, ou seja, CBOO para um boolean. Então, todas as funções de conversão no VBNet iniciam com a letra C e terminam com a forma abreviada do novo tipo, tá? Então aqui eu usei aqui a CINT, CSingle, CSTR de string, CType, né? Ele converte para qualquer tipo de dados. Existem outras funções de conversão, mas aqui, essas aqui, para nós, para vocês que estamos dando uma introdução aqui, são as mais importantes, certo? E eu tenho também funções para tratar strings, que nós veremos numa outra videoaula, tá? Bom, vamos aqui
mostrar uma outra característica aqui. Note que aqui, ó, essa caixa de texto e essa, elas estão recebendo o valor do usuário. Essa aqui não recebe, ela apenas exibe o resultado. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Mas do jeito que está aqui, o que acontece? Olha, eu posso digitar 100, né, dou um tab para mudar, dou um 20 e dou um igual. Vamos cancelar o debug aqui, né? Pronto. Mas veja bem, aqui eu estou permitindo que o usuário acesse essa caixa de texto. Como que eu faço para não permitir isso? Olha, uma das formas é fazer o seguinte, eu venho aqui e na propriedade da caixa de texto, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso ou desabilitar aqui, ó, dar um false, certo? Então essa caixa está enable, enable dela está true, agora está false, ela está desabilitada, tá? E eu posso dar um locked nela também, né? Aqui no caso se eu posso mover ou não. Mas aqui enable, eu vou desabilitar a caixa. Então vamos ver o que vai acontecer. Então, ó, eu vou digitar 100. Note que em tempo de execução a caixa ela passou a ter um sombreado. A hora que eu clicar aqui, olha, eu não tenho acesso a esse controle, tá? Então isso você usa quando você não quer permitir que o usuário altere o valor ali, que é o nosso caso, tá? Então eu estou tratando com uma propriedade do text box, né? Agora, vamos ver uma coisa interessante aqui, ó. Vamos supor aqui que a nossa calculadora, vamos supor que eu vou digitar aqui um valor, ó. O usuário digite isso. O que aconteceu? Aconteceu, eu digitei valores strings. O que aconteceu? Quando ele foi converter, ocorreu um erro, tá? Ou seja, ele está falando assim que a conversão da string para um inteiro não é válida. É óbvio, né? Porque não existe um inteiro JJJ, certo? Quando eu digitava 100 ali, e ele estava entre aspas, ele converteu para 100 porque existe esse inteiro. Agora aqui não existe. Mas o que aconteceu? Ocorreu um erro e parou a aplicação. Como é que eu faço para tratar esses casos? Aqui ocorreu uma coisa que nós chamamos de o lançamento de uma exceção. E essa aqui foi uma exceção chamada Invalid Cast Exception, né? Então, no VBNet, eu posso, né? Eu vou mostrar como validar esse valor, mas eu vou mostrar primeiro como tratar os erros que possam ocorrer desse tipo aqui. Existe no VBNet um tratamento de erro que é o bloco try-catch. Try. A hora que você digita try e dá um enter, ele já cria para você um bloco aqui, ó. Tá vendo? Try, catch, as exception, né? E end try. Aqui no try, eu coloco o código que eu quero que seja executado. Então, vai ser esse meu código aqui. Então, o que ele vai fazer? Dentro do try, ele vai tentar executar esse código. Se ocorrer algum erro aqui, ele vai cair aqui, tá? E vai capturar aqui, ó, qualquer exceção nessa variável que ele chamou de EX. Eu poderia mudar esse valor aqui, mas eu vou aceitar o valor padrão. Então, aqui o que eu vou fazer? Ora, eu, ao invés de parar o programa, eu vou exibir, vou usar uma função do Visual Basic que chama msgbox e eu vou colocar aqui, ó, ocorreu um erro e vou colocar um operador aqui de concatenação de strings e vou colocar o nome da variável, né? Vou colocar um pontinho aqui, ó. Essa variável aqui, ela tem um método chamado message, que ele vai me exibir a mensagem do erro. Então, olha lá o que eu fiz. Lembre-se que o meu código não tinha esse try, não tinha esse catch e nem tinha esse end try. Eu passei agora a tratar um erro que vai ocorrer aqui. O que eu fiz aqui? Usei o bloco try catch, que é usado para tratamento de erros no VBNet. Então, dentro do try, você coloca o código que vai ser passível de execução. E no catch, você coloca o tratamento do erro que ocorrer. Como aqui vai ocorrer um erro e eu não sei o que tipo de erro, eu chamei esse erro aqui de exception, que é uma exceção geral. Qualquer exception ele vai ser tratado aqui por esse objeto. Esse objeto, ele possui métodos, né?
Então ele tem inner exception, mas eu quero a message dele, a mensagem da exceção. E eu estou usando uma função aqui que é messagebox, msgbox, que ele vai exibir uma telinha, uma caixa de mensagem na tela. Vamos ver o resultado disso aqui no programa. Então aqui eu vou digitar AA mais BB. Eu estou permitindo que o usuário digita isso, né? Então vamos tratar. Olha lá. Ele já não interrompeu o programa. Então o que ele fez? Ocorreu um erro. Conversion from string AA to type integer is not valid. Tá? Que é... aí eu dou um OK e o programa continua, tá vendo? Ele tenta executar. Hora que ele tenta converter, dá a exceção, ele vem para cá, exibe a mensagem e retorna. Vamos debugar. Vou parar aqui e debugar para mostrar isso para vocês. Então vamos lá. Digitar A mais 10. Vamos supor que houve um erro aqui. E eu digito OK. Então vamos lá. Valor 1 inicial, tal, valor 1. Ele vai tentar converter. Opa! Ocorreu um erro, tá vendo? Ó? A hora que ele tentou converter, ele não conseguiu. Olha lá, ó, o A para o inteiro. Que eu estou usando cint, né? Está tentando converter A para o inteiro. Não existe A, é um caractere. Então ele entrou aqui, ó, e capturou a exceção. Aí ele veio no código que eu usei para tratar. Eu vou exibir uma caixa de mensagem com a palavra ocorreu um erro, vou pegar o objeto e vou exibir a mensagem que está dentro desse objeto, usando o seu método message. Tá? Nós vamos falar de método mais adiante. E aqui é uma string que é a mensagem que eu quero exibir. Ok? Pronto. Aí eu posso dar OK, corrigir aqui. Agora ele vai executar. Certo? Então, essa é uma maneira, tá? Eu estou tratando o erro, porque existe a possibilidade do usuário digitar um valor que não seja um número inteiro aqui, né? Por exemplo, vamos supor que o usuário digita aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Aqui, na hora que ele converteu aqui, ele considerou isso como 132, né? Bom, mas é muito importante você ter sempre esse cuidado de tratar os erros, né? Porque eles podem acontecer. Agora, uma outra coisa que nós poderíamos fazer é usar um evento do controle aqui e efetuar aqui uma validação. Ou seja, vamos supor que eu queira aqui que nesse controle txt valor 1 o usuário não seja permitido digitar outra coisa que não seja número inteiro. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou usar um evento dele que é o keyPlace, a hora que ele estiver pressionando a tecla. Esse evento ocorre a hora que o usuário estiver pressionando a tecla nesse controle. Então eu vou clicar aqui. O que eu vou fazer? Ó? Olha, eu vou falar assim, ó, if not char, que é o caractere, né? Is number. Eu vou capturar a tecla que ele estiver digitando, né? Then o tratamento de o que eu fiz aqui, ó? Eu estou usando um evento do controle txt textbox chamado txt valor 1 e eu estou fazendo o seguinte. Você está vendo que aqui esse evento ocorre quando o usuário pressionar uma tecla. Então ele vai capturar o código da tecla. Então eu verifico se o código dessa tecla é um valor numérico. Tá? Existe cada caractere ele tem ele é representado por um código que diz se ele é um número, né, ou é um caractere. Então o que eu estou fazendo é isso aqui, tá? Isso aqui agora você não vai entender, mas isso faz com que o text box não aceite. Se o usuário pressionar um A, ele
ele não valida, ele não fala que é true, ele fala que é falso. Então ele rejeita a entrada ali na caixa. Vamos ver se está funcionando? Ó, eu vou tentar digitar a letra A. Não vai. Estou tentando digitar qualquer caractere, também não vai. Uma vírgula, não vai. Ponto também não vai. Agora o número, só aceita números inteiros, tá vendo? Aqui já não. Aqui se eu digitar, eu não fiz a validação, né? Eu vou deixar assim. Apenas para mostrar, isso é apenas um exemplo de como você pode usar um evento para fazer uma validação, né? Ou seja, aqui no caso seria uma validação restringindo a entrada do usuário a um valor numérico, certo? Bom, então, deixa eu ir aqui. Nós já falamos. Bom, então nós vimos também aqui que existem dois tipos de rotinas que nós podemos usar no VBNet. São as subrotinas, né, que é uma sub. Lembra da nossa rotina soma, que não retornava valor? Então as rotinas, elas realizam tarefas e não retornam valor. E as functions, né? Uma function, ela é uma rotina que realiza a tarefa e retorna valores. Certo? Bom, geralmente as rotinas, elas podem receber ou não parâmetros, tá? E as funções também. As funções usam a palavra retorno para retornar um valor, certo? E nós usamos os parâmetros sempre com a palavra by val, que é passando o parâmetro por valor. Dessa forma, ele não pode ser alterado pela rotina, certo? E vimos também que quando nós definimos uma rotina, nós podemos ter um modificador de acesso dela do tipo public ou private, né? Sendo que public, as variáveis ou rotinas são visíveis por toda a aplicação e private são dentro do módulo da classe onde foram declaradas, tá? Então, aqui nós e também mostrei como trabalhar com módulos, né? Eu agora vou fazer o seguinte. Vou mostrar aqui para você uma coisa interessante. Vamos supor que eu queira... o que está acontecendo nessa aplicação? Quando eu clico para executar, ele vai carregar o formulário, né, e apresentar já o formulário de cálculo para mim. Vamos supor que eu queira... Não sei se você já viu, a maioria das aplicações ela tem uma tela de apresentação. Quando você carrega, ele mostra aquela tela de apresentação e depois inicia o programa. Eu vou fazer isso aqui. Vou mostrar um outro recurso do VBNet e vou falar aqui do My, né, do recurso MyProject aqui. Então, eu vou ter que criar um novo formulário aqui. Então, eu vou aqui em MyProject e vou colocar Add Windows Form. O meu projeto pode ter centenas, dezenas de formulários, né? Então, eu vou colocar Add Windows Forms. Ele vai me abrir aqui os templates e você note que eu tenho aqui um splash screen. Splash screen seria aquela tela de inicialização, tá? Tela de boas-vindas. Eu aqui, ó, não vou mudar o nome default e vou incluir esse formulário, tá? Ele vai incluir no projeto. Ó, note que aqui, ó, ele já tem o formulário aqui com um layout pronto. Esse aqui é um template do Visual Basic que já está pronto. Então, deixa eu trazer o formulário aqui para cima. Então, esse formulário ele já está pronto. Tá? E como que eu uso esse formulário? Tá? Então, olha, toda aplicação Windows Form no VBNet, ela tem aqui um recurso MyProject. Esse recurso aqui, ele é usado para definir características da sua aplicação. Por exemplo, olha aqui, olha. Aqui você tem do lado esquerdo diversas abas que vão te dizer a tarefa que você pretende realizar aqui relacionada com o seu projeto. Vamos ver em Application. Em Application, eu tenho o nome do meu assembly que vai ser gerado, né? O Startup Form, que é o formulário de início, tá? Ó, eu tenho dois. Só que o que está iniciando é o Form 1, certo? E aqui, ó, eu tenho Enable Application Framework, eu posso trocar o ícone, né? E olha aqui o Splash Screen, tá?
tá selecionado nenhum. Vamos colocar aqui, ó, Splash Screen 1, né? Vou selecionar aqui, salvar aqui e vamos executar a aplicação agora. Pronto, ele apresentou... Bom, deixa eu repetir aqui, não sei se deu para ver. Ó. Eu vou executar. Ele apresentou, né? E a tela de inicialização depois caiu no formulário principal. Então, ó, vamos voltar aqui para o My e vamos mudar aqui. Ó. Vamos colocar aqui, ó, calculadora natural. Salvar e eu vou executar. Bom, não era esse efeito que eu queria obter, não. O que eu quero é mudar o nome ali. Então vamos aqui, ó, título. Então eu cliquei aqui em Assembly Information. Vou mudar o nome aqui, calculadora natural. Aqui você pode dar a descrição, uma simples calculadora para números naturais. Aqui a Macorati, né, o produto, copyright e aqui a versão, né? Vamos salvar e vamos executar. Olha lá, calculadora natural, versão 1, copyright, né? Então vocês viram que eu incluí um formulário aqui e não fiz praticamente nada. O formulário ele já possui um código, né, pronto, que obtém os valores, né, da aplicação e exibe aqui, ó, nas variáveis que ele está trabalhando aqui. Então, voltando aqui ao My Project, além desses recursos, ó, eu tenho aqui no Assembly Information, que eu posso alterar, né? O compile seria aqui eu falo aonde que eu vou colocar o projeto final, né, em produção. Aqui opções de compilação, certo? No debug aqui as linhas de comandos, eu posso usar a linha de comandos aqui, as referências do meu projeto, os recursos aqui eu não estou usando nenhum, serviços também não, configurações eu posso usar aqui, eu vou mostrar isso depois, assinatura, que é para deploy, extensões, segurança, né, e publicação. Aqui eu uso quando terminar, eu vou dar Publish Wizard, ele vai entrar no assistente de publicação e vai gerar aquele pacote para você distribuir a sua aplicação, né? Nós vamos fazer isso depois quando eu terminar essa nossa aplicação. Então, o My Project ele facilita muito, né, a realização dessas operações com o seu projeto. Então, voltando aqui, olha, eu usei um recurso, um template, né, já pronto no VBNet. Quer ver, ó, eu criei um project, add new item e aqui selecionei o template Splash Screen. Existe o template About Box, né? Que é aquela caixa sobre, né? E o formulário de login. Vamos supor que eu queira que o meu usuário faça login para usar minha calculadora. Aqui já está pronto, né? Então são templates que já estão aqui prontos para você usar, além de outros templates que você pode usar dependendo do tipo da sua aplicação. Então, nessa videoaula eu mostrei aqui mais alguns recursos da linguagem, né? Mostrando como nós podemos melhorar a nossa aplicação usando esses recursos. Então nessa videoaula eu falei mais uma vez dos eventos, das variáveis, falei das constantes, né? Mostrei como nós podemos usar os módulos, criar funções, né? O que são funções, o retorno das funções, né? Como usar outros formulários, né? O recurso My Project. E na próxima videoaula nós vamos continuar mostrando mais recursos do VBNet. Então era isso que eu queria
mostrar para você nessa videoaula. Até a próxima videoaula.